Muchas gracias, continuamos avanzando, ya nos van quedando 2 comunicaciones y entonces ahora vamos a dar paso a la compañera Giselle Nakari, que nos va a hablar sobre identidad, consumo y preferencias. Adelante. Então, bom dia, meu nome é Gisele, eu vivo no Rio Grande do Sul, Brasil, represento aqui a Universidade de Caxias do Sul. Sou sommelier, faz um ano que eu fiz o curso e hoje, atualmente, eu trabalho na área de enoturismo, criando experiências femininas. Eu gosto Então, o tema, a área da minha pesquisa é Mulheres e Vinho, um estudo sobre identidade, consumo e preferências. Aonde que eu... O de baixo. O de baixo? Ok. A introdução, então, a mulher sempre foi vista historicamente como um símbolo de sedução passiva. Claro que, obviamente, isso hoje mudou muito e quando a gente pega essa relação do vinho também, o vinho é visto como patrimônio cultural e desde sempre foi visto como um patrimônio cultural do homem, né? Assim como de gênero e assim como muito ligado a muito essa distinção elitista, né, de que historicamente quem consumia a maioria quem tinha esse contato muito com o vinho eram os homens e sobretudo a elite, né, da história. Então a pergunta que guia esse estudo é: o vinho é simplesmente uma eleição de consumo para nós ou está se convertendo em uma extensão da identidade feminina? Então, o objetivo dessa pesquisa é aprofundar, né, a compreensão da relação das mulheres com o vinho, percepções, práticas de consumo, significados atribuídos. Compreender como bebem as mulheres, assim como o que o vinho representam para elas. Então, o fundamento teórico que guia esse estudo, a gente se baseou em Bourdieu, 2007, daí o vinho como capital cultural, Camargo, que traz um estudo sobre protagonismo feminino, e Falgueiras, que inclusive é uma sommelier da Espanha e faz um grande trabalho aqui com o movimento Mulheres del Vino, e tem um livro também publicado. Então, seguindo, a metodologia foi feita através de uma survey online pelo Google Forms, com 21 perguntas. O período que foi desenvolvida essa pesquisa foi de maio a novembro e com uma amostra de 212 mulheres da região sul do Brasil, em sua grande maioria. Então, o perfil dessas mulheres que responderam à pesquisa, tá? Idade, algo muito importante para a gente pontuar aqui. A grande maioria das mulheres que responderam a essa pesquisa são acima de 51 anos, representando uma porcentagem de 37,6%. Ingresso salarial acima de R$10 mil, né, que representa 41,5%. Estado civil, a sua grande maioria, em 63,4%. E nível educativo, 49,8% com especialização ou pós-grado.
Então, a ênfase aqui é a gente trazer essa percepção de consumo de mulheres 50 a mais consumindo, assim como participando da grande maioria de experiências de enoturismo, tá? Um nível educativo já um pouco avançado. E, claro, obviamente, que como a região foi feita, a pesquisa foi feita na região sul, então uma grande maioria dessas mulheres ali da nossa região. Então, a relação com o vinho. Quando a gente pergunta qual a relação dessas mulheres com o vinho, em sua grande maioria, elas respondem que são apaixonadas pelo vinho. Tá? Depois, seguido por curiosas e querendo aprender sobre o vinho. Depois disso, né, que participam de confrarias, de clubes e tudo mais. Então aqui o vinho representa algo muito ativo na vida dessas mulheres. Frequência de consumo. Qual é a frequência de consumo dessas mulheres que responderam essa pesquisa, tá? 48,9% consomem vinho de 3 a 5 vezes por semana. Seguido por 41,3% que tem um consumo semanal. Então a gente vê que o vinho é parte do estilo de vida dessa mulher. Haja vista que ela toma o vinho de 3 a 5 vezes por semana, na sua grande maioria. Depois disso, quando a gente perguntou qual o estilo de vinhos elas mais gostam, em sua grande maioria também, o estilo tinto teve uma predominância, seguido de blancos, né, e espumosos, mas, gente, deixando claro que essas respondentes estão na parte sul do Brasil, em que a gente tem uma influência muito forte dos vinhos tintos, assim como a gente produz muito mais vinhos tintos, né? E então a gente tem que levar em consideração aqui que tem uma forte presença da cultura, né, da nossa região ali, e que a gente vive as estações ali na nossa região sul muito forte, diferente da região sudeste e nordeste, que tem esse clima mais tropical o ano inteiro. Momentos de consumo, eventos sociais, com 50,4%, seguido de experiências de enoturismo em bodegas, depois encontros com amigas. Nível de conhecimento, a sua grande maioria, nível básico, né, estão aprendendo, né, e seguido por um grande interesse em querer aprender mais. Decisão de compra. O que define a decisão de compra da mulher na hora de comprar um vinho? Nessa pesquisa se mostrou que elas elegem muito o vinho pela questão da uva, da indicação e depois seguido de preço e etiqueta. Então a gente percebe que preço não é um fator relevante na hora da escolha de um vinho. A mulher está mais informada e escolhe por preferência, né, de uva, de indicação. Então, o que eu disse, né, então a concentração fica ali entre 50 e 150 reais, né, existe, eu acho que isso eu acho que isso é geral, a gente está escolhendo melhor, está consumindo melhor dentro do Brasil, haja vista que a gente dentro do Brasil vivemos também um grande momento em termos de qualidade e de divulgação da bebida. E as uvas, quando a gente pergunta quais as uvas que elas têm mais conhecimento e que tomam, né? Então, as uvas com maior recorrência são Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Chardonnay, Pinot, Sauvignon Blanc e Syrah. O que mostra isso, né? Que ainda assim nós somos guiados muito por essas uvas mais clássicas, tradicionais,
porém que temos um grande mercado aí para explorar com essas mulheres dentro de experiências, trazendo novas uvas. Quando a gente pergunta quais são o significado, o que o vinho representam para elas, em sua grande maioria as palavras mais associadas são relaxamento, socialização, celebração. Quanto à experiência com o vinho, o que elas buscam ao vivenciar esta questão da experiência com o vinho e quando estão em experiências de enoturismo também? Conhecimento, 64,3%, e experiências sensoriais criativas, 62%. Palavras associadas ao vinho. Quais as palavras que elas consideram que estão mais associadas quando elas consomem vinho? Então, prazer, cultura, elegância e sofisticação. Então, quer dizer que sim, o vinho representa também esse elemento de estilo de vida e de imagem da mulher. Aqui, quando a gente pergunta, né, e é uma pergunta muito importante para a nossa pesquisa, se o vinho está associado ao seu estilo de vida, hoje, né, como elemento, se faz parte dentro do seu lifestyle, 43%, 43,7% responderam que sim, é uma extensão do estilo de vida da mulher, e 36,6% em construção. Então isso é uma palavra bem, esse foi um ponto bem importante, chave da nossa pesquisa. Então uma discussão que norteia essa pesquisa é o protagonismo feminino, né, além do consumo, assim como uma reinterpretação cultural do vinho, de símbolo elitista a uma expressão de identidade, sobretudo para nós mulheres, em que a gente quer sim expressar a nossa identidade através da bebida que a gente toma, né? Uma construção também de identidade. E então assim, as mulheres não só han começado a consumir vinho, sino estão redefinindo seu significado. O vinho deixa de ser um símbolo de distinção e se converte em um instrumento para construir identidade e sentido de pertenência. O vinho pode reflejar não só quem é uma mulher, sino também como deseja expressar-se. Então, a conclusão, o que a gente conclui, né, com esse estudo? Que é um campo imenso a ser explorado. No Brasil, um dado importante que talvez vocês não saibam aqui, nós mulheres representamos 53% do consumo de vinho, nós somos a grande maioria de consumidoras dentro do Brasil, assim como nós dominamos as experiências de enoturismo. Não só experiências em que a gente quer aprender, mas experiências também dentro das regiões vinícolas, dentro da serra, enfim, a nível do Brasil. Então, há um campo imenso a ser explorado, tanto de educação, assim como de experiências mais afetivas, sensíveis e femininas. E os dados apontam muito tudo isso que eu trouxe, né? Então, o vino já não é só lo que se bebes, é lo que se expressa. Hoje em dia, o vinho é um território simbólico de autonomia, pertenência e expressão feminina. E, quiçá, mais que nunca, está contando muitas histórias que antes não tinham voz. Isso. Muito obrigada.